pode, por favor, fazer um vídeo falando especificamente sobre as petições que o perito grafotécnico geralmente faz, da nomeação até a conclusão do processo? Não consegui encontrar ninguém falando especificamente sobre essa parte do trabalho pericial. Seria ótimo tema de vídeo, especialmente feito pela melhor professora perita que eu acompanho. Primeiramente, muito obrigada. Vocês não sabem como é bom receber feedbacks e comentários positivos sobre o conteúdo e o trabalho que a gente faz aqui na internet, e é bom saber que está impactando pessoas positivamente. Inclusive, essa é uma ótima forma de sempre trazer conteúdos que sejam relevantes para você que está assistindo. Então, sempre que você quiser deixar uma sugestão ou tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque volta e meia eu sempre estou olhando os comentários, respondo sempre que possível, e quando tem alguma sugestão muito boa como essa, eu sempre vou trazer aqui pro canal, porque assim eu consigo sempre ter ideias de conteúdos bons e que vocês efetivamente querem aprender sobre esses temas. Então, nesse vídeo vamos falar sobre as petições do perito grafotécnico. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. O conteúdo de hoje é para você que tá tentando entender a perícia judicial, mas nunca teve nenhum contato com qualquer coisa da área jurídica. Eu vou explicar da forma mais simples possível sobre como funcionam essas petições e quando nós geralmente usamos cada um. E antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o que são petições de fato. Petição nada mais é do que um documento escrito que serve para que você possa fazer um pedido formal ou se comunicar com os juízes e com as partes. No meio jurídico existem alguns tipos de petições, mas você, como perito, só precisa saber algumas delas, para que você consiga entender o que está acontecendo no processo. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho desses tipos de petições que você, como perito, precisa saber, mas não são petições que você vai fazer, são apenas petições importantes que você precisa conhecer para entender o processo. A primeira delas é a petição inicial. Como o próprio nome sugere, tem a ver com o início. Petição inicial nada mais é do que a primeira petição que vai ter em qualquer processo, é a petição que dá início ao processo. Quando um advogado vai ingressar com um processo na justiça, ele vai fazer uma petição inicial, onde ele vai narrar todos os fatos, vai trazer todas as teses jurídicas e vai pedir algo para o cliente dele. É o primeiro contato que o juiz e a outra parte vai ter daquela demanda. Então é ali que o advogado vai apresentar todos os documentos que ele já tem e todos os fatos, principalmente, ele vai contextualizar para o juiz o que está acontecendo, qual o problema que ele quer resolver. Depois da petição inicial, a segunda peça que você precisa conhecer, também não é uma peça que você vai fazer, apenas você precisa conhecer, é a contestação. A contestação é a peça que a parte ré, ou seja, a parte que está respondendo o processo, vai fazer para responder a petição inicial. Então, no processo civil, nós vamos ter essa dinâmica. Petição inicial, o juiz vai fazer um despacho ali, aceitando essa petição inicial, vai analisar os requisitos e tudo mais, vai mandar chamar a outra parte que está sendo processada para responder essa petição. E essa pessoa vai fazer isso, essa parte ré vai fazer isso através de uma contestação. Então, é a primeira petição que a parte que está sendo processada vai ter no processo, e é onde ela vai responder, vai se defender dos argumentos iniciais do que está sendo dito na petição inicial. Além disso, nós temos outro tipo de petição importante para você conhecer, que é a petição intermediária. Essa sim, o perito também vai fazer, que nada mais são do que todas as petições que são feitas dentro do processo depois que ele já começou, com exceção dessas mais específicas, como a inicial, como a contestação. Tirando essas petições mais específicas, que nós vamos ter nomes e requisitos para elas, qualquer petição em que você está pedindo alguma coisa, você está só informando alguma coisa, está informando sua conta do banco, são petições intermediárias, então vão estar ali no meio do processo, mas elas não são tão importantes assim, não são um marco no processo, né, como são, por exemplo, a petição inicial e a contestação. E por último, eu deixo aqui também a petição de juntada, que apesar de ser simples, muitas pessoas não sabem e às vezes acabam não entendendo muito bem o que está acontecendo, mas a petição de juntada nada mais é do que uma petição intermediária em que você está pedindo para juntar algum documento, ou juntar algum áudio, juntar alguma mídia, enfim, no processo. É só isso. O próprio nome já sugere para você juntar alguma coisa ali no processo. E como funciona o trâmite de um processo? Nós vamos ter as partes, uma de cada lado. Então, o autor, que foi quem entrou com o processo, e o réu, que é quem está se defendendo ou está respondendo esse processo. Nós vamos ter o juiz, tem os advogados também, né, em cada parte, para cada uma das partes. E a dinâmica é justamente através dessas petições. Então, da mesma forma que na petição inicial o autor falou, o juiz deu um impulso àquele processo, então mandando chamar a outra parte vem e responde, assim funciona ao longo de todo o processo. Então, quando uma parte fala uma coisa, o mais comum, na regra geral, a dinâmica que geralmente acontece, uma parte fala, o juiz vê o que aquela pessoa está falando, chama a outra parte para responder. Então, sempre tem essa manifestação dos dois lados, e a mesma coisa acontece com o perito quando ele está se comunicando com as partes e com o juiz. É o que acontece, por exemplo, quando você apresenta uma proposta de honorários. Quando você apresenta, você falou algo no processo,
processo, as duas partes, nesse caso, vão poder se manifestar, vão poder responder o que você falou, e depois o juiz também vai decidir. Então sempre tem essa dinâmica dentro dos processos judiciais. Algumas questões importantes que você precisa saber sobre petições antes de a gente começar a falar das petições em si. Primeiro, o perito não peticiona qualquer coisa. Então lembra que eu falei que, por exemplo, petição inicial quem vai peticionar o advogado, a contestação quem vai peticionar o advogado, cada um no seu quadrado. E com o perito é a mesma coisa. Você não pode peticionar qualquer coisa. Você apenas deve peticionar coisas específicas relacionadas à perícia. E geralmente o perito só peticiona quando ele é chamado, quando é intimado para se manifestar sobre alguma coisa. O perito ele não é uma parte ativa no processo, ele não é um interessado no processo. Então, o perito não tem automaticamente uma voz para estar se manifestando ao longo de todas as questões que acontecem no processo. E um ponto muito polêmico em relação a isso é, por exemplo, quando o juiz define quem vai pagar a perícia. O ônus de pagar alguma coisa no processo é uma questão processual, não é uma questão pericial, não é uma questão técnica da perícia, é uma questão processual. Se o juiz define que quem vai pagar é a parte autora, por exemplo, e essa pessoa é beneficiária da justiça gratuita, nós vamos ter uma perícia JG. Pode você, vendo isso, não gostar e querer impugnar a decisão do juiz, querer que ele mude de ideia? Não. Tem peritos que fazem, tem, e aí cada um com a sua conduta, mas eu aqui que estou falando a minha opinião, não aconselho vocês a fazerem isso. Por quê? Porque não cabe ao perito falar sobre questões processuais, questões de mérito dentro do processo. O perito só fala relativo à perícia, questões técnicas da perícia, e questão processual não é uma questão técnica da perícia. Tem peritos que gostam de dar opções, vamos dizer assim, pedir uma majoração para o juiz, beleza. Tentar pedir uma sucumbência, ok. Você solicitar algumas coisas, ok. O que eu estou falando é você, perito, querer discutir com o juiz numa questão que não te cabe opinião. Se o juiz determinou quem vai pagar a perícia é a parte AJG, por exemplo, não cabe a você querer dizer que ele está, mostrar para ele que ele está errado e que, na verdade, quem deveria pagar é a outra parte. Quem talvez possa fazer isso é o advogado. O advogado da parte autora não quer que ela pague, quer que a outra parte pague. Então, ele pode fazer uma petição e reclamar, tentar recorrer dessa decisão, tentar mudar ali a opinião do juiz. Você, como perito, não. Isso é um cuidado que eu deixo aqui, eu acho muito importante, porque você nunca sabe quem é o juiz que está do outro lado. Talvez ele entenda que você simplesmente quis tentar melhorar o seu trabalho, pode ser. Talvez ele entenda que, talvez é um perito inexperiente, não sabe tanto. Sim, mas talvez ele entenda que você não sabe o que você tá fazendo, talvez ele não goste, talvez ele se ofenda, e aí não vai ser um impacto bom pra você. E você não vai ganhar, não vai mudar a opinião dele impugnando e ainda vai se queimar. Então, muito cuidado com as petições. É importante deixar esse alerta aqui, porque o perito não tem o mesmo poder postulatório que a gente chama das partes dos advogados, tá? O perito ele tem limitações ali e ele vai falar geralmente só quando ele for chamado para falar alguma coisa. Então, quando você for chamado para apresentar sua proposta, você apresenta. Quando você for chamado para falar sobre o documental, você fala. De resto, você se limite a falar só das coisas técnicas. Você não dá pitaco na parte processual, você não dá pitaco no mérito, pelo amor de Deus. Você não discute o mérito do processo, tá? O que as partes estão discutindo, se a dívida é autêntica, se não é, jamais. Mesma situação se o juiz te substituir. Você apresentou sua proposta de honorários, o banco impugnou, por exemplo, você foi lá, respondeu, e o juiz achou melhor chamar outro. Ele foi lá e chamou outro perito e te substituiu. Tirou você e falou, vou chamar outro aqui, porque esse aqui o banco não gostou dos honorários dele, vou chamar outro. Simples assim. Você pode ir lá fazer uma petição impugnando essa decisão do juiz, querendo que ele volte atrás e não te substitua? Não. Esse é mais um exemplo também. Infelizmente eu tô falando aqui porque eu vi isso acontecer. Não façam isso. Se o juiz tomou uma decisão, ele tomou uma decisão. Você, perito, não pode recorrer da decisão. Infelizmente, se o juiz te substituiu, você só aceita. E como esse vídeo aqui é pra quem tá aprendendo sobre isso, eu estou entendendo que são pessoas leigas ou que não sabem muito sobre isso. Então eu quero deixar bem forte mesmo esse alerta para que vocês não corram o risco de acabar se queimando, passando por uma situação desagradável com algum juiz, se constrangendo. Então isso que eu tô falando aqui é bem sério mesmo, e por isso que eu tô enfatizando tanto. Vocês realmente precisam cuidar o que vocês vão falar, como vocês vão falar, porque tem coisas que não cabe ao perito mesmo. E a minha sugestão pessoal é que mesmo nas coisas que vocês podem se manifestar, por exemplo, eu vou pedir uma majoração pro juiz, ele fixou um valor X na JG e eu quero pedir uma majoração para ele. Totalmente possível, totalmente legal, você pode pedir. Sempre observe a forma que você vai escrever esse pedido, para tentar evitar ao máximo que o juiz se ofenda com alguma coisa. Você não pode controlar o que o outro vai achar. Isso é fato. Pode ser que você pede um juiz que seja meio doido e se ofenda por qualquer coisinha, não goste porque você pediu uma majoração, por exemplo, pode. E sem motivo nenhum. Pode ser que ele simplesmente se ofenda. Pode. Mas aí você não controla o que o outro vai fazer. Mas, recomendação,
ao máximo, para evitar isso ao máximo, porque você nunca sabe quem vai estar do outro lado, quem vai ler sua petição, quem vai julgar, sempre cuide a forma com que você vai escrever as petições. Beleza, entendido essa parte geral, vamos falar especificamente das petições do perito grafotécnico. Primeira petição de todas que o perito vai fazer em qualquer processo é uma proposta de honorários. E aqui tá incluso o aceite, tá? Muita gente fala o aceite, a proposta de honorários. Na prática, geralmente faz os dois juntos, porque quando você tá apresentando a proposta de honorários, você automaticamente tá aceitando aquela nomeação. Então, quando que isso vai acontecer? Quando você receber uma nomeação, se for intimado, a sua resposta vai ser com uma proposta de honorários. É a primeira manifestação que você vai fazer no processo. Tem regulamentação pelo CPC, essa petição tem previsão lá no CPC, no Código de Processo Civil, inclusive com alguns requisitos que você precisa cumprir, e nessa petição você vai apresentar o valor que você vai cobrar para fazer aquele trabalho. É costume nessa petição você fundamentar os seus honorários. Então, como geralmente é uma proposta de honorários, você vai dizer que você aceita aquele encargo, você vai dizer o valor, coisa simples, tá? Uma página ali, não é nada muito grande, você não vai ter que falar muita coisa, você vai dizer o valor e você vai fundamentar o porquê que você está apresentando aquele valor. Assim como você faria, por exemplo, se fosse um cliente particular. Quando você vai pegar um orçamento com alguém, com um prestador de serviço, e ele vai te dizer tudo que está incluso, por que aquele valor é aquele, o que está incluso naquele serviço, o que ele vai fazer. Você consegue entender se aquele valor está justo, não está. Você tem um parâmetro ali para avaliar. Então é justamente isso que você vai fazer na sua proposta de honorários. Você vai colocar o valor e você vai fundamentar o porquê desse valor. Na proposta de honorários, eu também gosto de colocar qual é o objeto da perícia. Então, qual é a assinatura de quem, quantas assinaturas são que estão inclusas naquela perícia, para que fique bem claro o que está sendo englobado naquela proposta de honorários. E eu acho importante também você colocar, você já verificar se a questão da via original. Geralmente, quando o processo chega para o perito, já foi falado desse documento, a parte já juntou pelo menos uma digitalização, e ou a pessoa não falou nada, então você solicita para ver se tem a via original, você já pode aproveitar fazer isso na própria proposta de honorários, ou se já foi falado que não tem, você já pode se manifestar em relação a fazer na cópia, na digitalização. Então, não tem um negócio pronto engessado, tá, gente? Perícia e essa parte do direito não é um modelinho pronto que você vai fazer igual para todas. Inclusive, eu arrisco a dizer que você não precisa de modelo. Modelo, você só vai usar a estrutura para você entender. Então, você que nunca viu uma petição na vida, você vai abrir um modelo de petição, você vai entender quais elementos tem uma petição. Então, por exemplo, vai ter o endereçamento, vai ter a identificação do processo, vai ter ali a parte que você se apresenta. Pronto, é isso que você precisa. A parte do corpo do texto mesmo não tem modelo. Você que precisa escrever cada petição. Claro, uma proposta de honorários que você geralmente já vai criar ali mais ou menos um fundamento. Você pode criar um modelo próprio seu para usar. Mas se você não tiver, você vai conseguir fazer da mesma forma. Você só precisa cuidar da linguagem. Direito tem uma linguagem um pouco mais formal, você não pode escrever como você fala, mas nada daquelas coisas de juridiquês, de negócio complicado. Simples, gente, tá? Você tem que ser formal, mas simples. E na proposta de honorários também você vai falar sobre o seu currículo. E é importante você colocar os próximos passos da perícia. Então, por exemplo, eu começo falando o valor, direto eu já coloco logo na primeira linha qual é o valor, eu justifico aquele valor, eu já coloco qual é o objeto da perícia, então vou colocar lá uma foto da assinatura, por exemplo, ou vou dizer qual é o documento, de qual pessoa, em qual página, quantas assinaturas são. Vou falar sobre a via original, se já tem, se já não tem, se eu vou solicitar. E os próximos passos da perícia, então você pode já colocar uma observação, foca como se fosse para um cliente seu. O que vai acontecer se você aceitar essa proposta? Então você já pode colocar na sua proposta de honorários coisa de uma linha, 2 linhas. Que se a proposta for aceita, os honorários forem depositados, você vai marcar a coleta de padrões ou você vai pedir diligências. Pode só 1, 2 frases ali para você simplesmente estar direcionando o que vai acontecer ali, como você vai conduzir essa perícia. Não é obrigatório também se você não quiser colocar, você pode só apresentar o valor fundamental. Essa parte do objeto, da via original, mas eu aconselho vocês a colocarem porque você já vai agilizando algumas coisas e também fica bem especificado o que está acontecendo naquele processo, até quando você voltar nele, você lendo a sua própria petição, você já vai lembrar o que está acontecendo. Agora, qual é a maior dificuldade dos peritos, principalmente os que estão começando, mas não só dos que estão começando, na hora de fazer proposta de honorários? Não saber quanto cobrar. Para você saber essa parte de quanto cobrar, você precisa entender 2 coisas, qual é o valor do seu trabalho e também o mercado. Você precisa ajustar as 2 coisas. Entender quanto o mercado cobra, você vai aprendendo com o tempo e também tendo contato com outros peritos. Cada região é um pouco diferente, então às vezes, por exemplo, aqui no Sul é um valor, no Rio de Janeiro é outro, no Nordeste é outro, e isso você vai pegando
de repente você participando de um processo que tem outros peritos e você viu as propostas deles, ou conversando com peritos daquela região sobre honorários e eles falando mais ou menos quanto eles cobram, é assim que você vai aprendendo. Mas para dar um guia aqui para vocês, vou deixar o mínimo, que eu considero assim, ó, o mínimo do mínimo, para você cobrar mesmo que você esteja começando, desde que você esteja começando preparado, tá? Nada de um curso só. Não cobre menos que R$2.000. Vou deixar esse mínimo aqui solto, falando da minha realidade aqui, da região que eu trabalho em Santa Catarina, porque aqui o povo cobra barato, gente, de um jeito que misericórdia. Tem outros lugares, por exemplo, que eu conheço já, que outros peritos já me falaram, Rio de Janeiro, por exemplo, em que o negócio já é um pouco mais alto, né? 2.000 pra eles já tá baixo. Mas aqui, 2.000, eu acho que assim, pra qualquer região, na verdade, mínimo do mínimo, 2.000. Não cobre menos que isso. Isso é pra você ter uma noção de mercado, não é pra você colocar 2.000 só porque eu falei, é só pra você ter uma noção. Só não coloque menos que isso, porque aí você tá dando um tiro no seu pé e no de todo mundo. Porque isso vai baixando a percepção de valor e vai baixando o valor mesmo dos honorários. Os juízes, os advogados, os clientes, eles vão fazer orçamentos e eles vão ver quem tá cobrando 1.000, quem tá cobrando 2.000 e até eles entenderem que talvez o trabalho não seja o mesmo. Então, vamos deixar esse mínimo aqui. Tá? 2.000. Falando de justiça paga, claro, se for a JG, é a JG, e você vai receber o valor que tá lá e pronto. Agora, pra você não ficar refém de cobrar 2.000 só porque eu falei o resto da vida, o que você precisa fazer? A parte mais difícil da sua proposta de honorários, da sua petição de proposta de honorários. Você precisa entender que grande parte do preço é subjetivo, porque nós prestamos um serviço, então alguma coisa nós conseguimos calcular custos efetivamente de equipamento, de deslocamento, ok? Mas a outra parte, para valorizar o seu tempo, o seu estudo e etc., tem um valor subjetivo. E isso torna mais difícil de você valorar. Não é uma conta simples que você vai lá e faz 2 mais 2. É uma questão de percepção. Você precisa entender isso quando você for fazer a proposta de honorários. E você também precisa aprender qual é o seu preço. Qual é o preço do seu serviço? Quanto vale o seu serviço? Isso serve tanto para perícia judicial quanto para trabalhar de forma particular. E para isso você vai ter que estudar, tá? Vai digitar no Google, vai pesquisar um livro, vai fazer um curso, não sei. Mas é algo fundamental, você não vai sair do lugar, você não vai aprender a fazer sozinho se você não estudar precificação de serviço, proposta de valor e cálculo de hora. E isso ninguém vai entregar pronto para você. Você precisa saber e entender para você ter autonomia para cobrar quanto é o seu serviço. Se você ficar só cobrando mais ou menos o que o mercado acha, você nunca vai ter autonomia de saber se você realmente está tendo lucro, se você está tendo algum prejuízo, se você realmente está recebendo o valor justo para o que você está entregando. Então tudo bem, se está no começo, pode começar com essa base de mercado, sem problema nenhum, mas aprenda e estude sobre precificação. Isso vai fazer muita diferença, você vai até se sentir mais seguro, você vai efetivamente saber quanto vale o seu serviço. Não vou mostrar minha petição aqui de proposta de honorários, como eu faço, enfim. Não vou mostrar aqui a proposta em si, mas se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo específico ensinando como fazer uma boa petição. Para você não ficar refém de modelo, que isso é péssimo e não precisa. Eu vejo muita gente toda hora em grupo pedindo modelo. A pessoa precisa escrever uma linha diferente e ela quer um modelo. Esquece, você não precisa ficar refém de modelo. Então, se você quiser um vídeo falando sobre como fazer uma boa petição, ensinando como fazer uma petição, aí eu mostro do zero qual é o esqueleto básico de uma petição e tudo mais, e dou dicas pra vocês aí de como fazer uma boa petição sem ficar refém de modelos. Comente eu quero aqui pra eu saber, e se tiver comentários, eu ver que realmente vocês querem, aí eu faço. E por último, lembra que eu falei que propostas de honorários têm requisitos regulamentados lá pelo CPC? Então tem algumas coisas obrigatórias que você precisa fazer no momento da sua proposta de honorários. Vou deixar aqui dever de casa pra você ler o artigo 465, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC, tá? Código de Processo Civil. Pesquisa aí no Google, lê, que você vai precisar apresentar aquelas coisas também, junto com a sua proposta de honorários. Beleza, segunda petição que eu coloquei aqui, petição de aceite. Por que eu coloquei essa petição aqui? Você não falou que era tudo junto na proposta de honorários? Falei, mas vou colocar aqui para o caso de você não apresentar a proposta de honorários. Tecnicamente, você sempre deveria apresentar, beleza. Mas na prática, às vezes o juiz já fixou os honorários e você só vai aceitar o valor que ele colocou e pronto. Você não vai pedir para aumentar, você não vai fazer nada, você só vai aceitar. Então, você não vai fazer uma proposta de honorários, colocando valor, fundamentando, todas aquelas coisas que eu acabei de falar. Você simplesmente vai fazer uma petição simples, intermediária, falando que você aceita aquela nomeação, nos termos da decisão tal, que o juiz já decidiu qual é o valor, já decidiu o prazo que você vai ter para entregar. E aí o resto do conteúdo dessa petição vai depender muito do processo. De novo, nada de modelinhos, porque cada caso é um caso. O mais comum, você já pode marcar uma coleta, dependendo se já tá lá os honorários, já tá o valor, já tá depositado, se é a JG, depende do trâmite de cada vara. Mas se já tá tudo certo para você começar, você pode já marcar a coleta. Então, na mesma petição de aceite, você já vai marcar a coleta, ou você pode solicitar uma diligência, ou então, não, Ju, não
falaram nada sobre a via original, então eu não vou marcar coleta ainda. Você faz o aceite e na mesma petição você pede os originais. E aí você vai esperar para ver se tem, se não tem, para você analisar a via digitalizada e aí depois você vai marcar coleta. Então, se você vai marcar na hora, se você vai marcar depois, depende muito também do contexto, do que está acontecendo no processo. Por isso, mais uma vez, não fiquem dependendo de modelos. Vocês precisam fazer o conteúdo ali da petição. E é uma petição super simples, rápida de fazer, fácil, de acordo com cada caso. Então, essa petição de aceite é a mais simples possível. Você só vai aceitar ali, pedir alguma coisa e pronto. Essa petição de aceite vai ser exatamente no lugar da proposta de honorários, se o contexto do processo for diferente. Então, só para ficar claro, para quem está assistindo, que às vezes não entende como funciona muito bem o processo. Você foi nomeado, se o juiz pedir para você apresentar uma proposta de honorários, você vai fazer a primeira petição que eu falei. Se, por exemplo, o juiz já fixou honorários, já está reservado lá, é a JG, enfim, e você só vai concordar com tudo que ele falou, você não vai pedir nada em questão de valores, você só vai aceitar, no lugar da proposta de honorários, você faz uma petição mais simples, só falando que você aceita, e aí você vai dar continuidade de acordo com o caso, se você já vai marcar coleta, se você vai pedir os originais, enfim. Então, o momento processual é esse, dessas duas petições. Só que se você vai fazer uma ou outra, depende do contexto. E a mesma coisa para nossa terceira petição aqui, que é a petição de majoração. Também é uma petição que peritos grafotécnicos fazem muito, que é para pedir para aumentar os honorários. Quando que vai acontecer isso? Geralmente, isso acontece quando é justiça gratuita. Então, quando é justiça gratuita, já temos uma tabela com valores. E geralmente, não é todos os lugares, mas a regra geral, a legislação permite que o juiz aumente esse valor em algumas vezes, dependendo da complexidade da perícia. Então, o juiz nomeou você e fixou o valor da tabela, por exemplo, R$500. Mas você quer pedir para ele fazer esse aumento por causa da complexidade da perícia. Então, você não vai fazer uma simples proposta de aceite e você também não vai fazer uma proposta de honorários, você vai fazer uma petição de majoração, em que você vai fundamentar esse pedido, você vai explicar para ele por que da complexidade, por que ele deveria aumentar, e você vai solicitar o aumento desse valor. Então, uma petição de majoração. Geralmente, como eu falei, acontece na JG, mas pode acontecer também na justiça paga, porque às vezes tem juízes que, mesmo sendo justiça paga, ele mesmo fixa o valor. Ele não pede como seria o correto para o perito apresentar a proposta. Ele mesmo fixa. E, geralmente, o juiz que faz isso já fixa o valor da JG, mesmo não sendo a JG. E aí você vai aceitar? Não, né? Você vai fazer uma proposta de majoração, você vai fazer uma petição de majoração pedindo para ele aumentar e justificando por que ele aumentar, né? Aí você vai vender seu peixe, vai explicar para ele por que você precisa receber mais. E quanto você vai pedir? Se for justiça paga, você é o limite, mas se for a JG, você precisa se basear na tabela do local, do tribunal, geralmente. Se não tiver, o tribunal não tiver, é a tabela do CNJ. Você vai se basear nelas para saber qual é o limite. Aí sim, na JG tem limite. Então aí você vai também usar essa legislação para fundamentar também, além da argumentação da complexidade, além de demonstrar a complexidade, também vai fundamentar ali juridicamente o seu pedido com a legislação que permite esse aumento. Essa petição de majoração também vai entrar nesse mesmo ponto do processo, que é a proposta de honorários e a petição de aceite. Tudo vai depender do contexto. Ok, Ju, beleza. Entendi até agora. Beleza. Vamos para a próxima petição. Essa petição aqui é a que você mais vai fazer na sua vida, querido. Responder impugnação de honorários. Então, qual é o cenário, tá? Quando que você vai usar essa petição? Você foi nomeado, você apresentou uma proposta de honorários. A parte que vai pagar reclamou. Então, ela fez uma petição intermediária falando que seu valor tá muito caro, que é um absurdo, que os argumentos que eles adoram usar. Você não vai passar nenhum trabalho, não precisa se esforçar, o perito não vai se esforçar, o perito não precisa de tempo pra fazer aquilo, entendeu? Uns negócios assim. Já vai se acostumando, tá? Porque você vai ter que responder isso. E você vai ser chamado pelo juiz, regra geral, não são todas as vezes, mas você vai ser chamado, você vai ser intimado pra responder essa petição. Lembra da dinâmica que eu falei do processo? Uma parte fala, a outra responde. O perito entra aqui também. Então você falou, a outra parte falou, agora você vai falar de novo. Você vai responder o que ela falou. E depois o juiz vai decidir. E aí, nesse momento, você vai fazer a sua petição de resposta à impugnação dos honorários. Ah, Ju, passa pra gente um modelo de responder a impugnação? Não, não passo. Por quê? Porque não existe. Você vai responder a impugnação de acordo com os argumentos da parte. Então, o que ela falou, você vai responder. Tem esses argumentos genéricos que eu falei pra vocês aqui, mas, sinceramente, vocês não precisam de modelo pra responder isso. A pessoa falou que você não vai passar nenhum trabalho e que você não precisa nem se esforçar. Gente, eu não tô exagerando, tá? Os advogados realmente escrevem que o perito não vai precisar se esforçar pra fazer a perícia. Vocês conseguem responder isso sem modelo. Minha dica pra responder impugnação: seja objetivo. Inclusive, tem um vídeo já aqui no canal mais antigo de resposta à impugnação. Eu mostrei algumas respostas minhas. Nossa,
bati aqui. Eu mostrei umas respostas minhas, dei o contexto e tudo mais, e disse se deu certo, se não deu. Você pode assistir, vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Você já vai ter uma ideia de como é que funciona essas respostas, viu? Ó, já tem um vídeo aqui te ajudando a responder. Não passei modelo, mas te ensinei a responder. Mas aquele vídeo é um pouco mais antigo, tá? Então minha dica hoje pra você, seja objetivo. As minhas respostas hoje são assim, ó, uma página tá respondido. E é isso. Se o juiz aceitar, aceitou. Se ele não aceitar, também, sabe? Mas tudo vai depender também do seu objetivo profissional. No meu caso, eu sou mais focada na parte particular, não tanto em expandir no judicial, conseguir mais nomeações judicial e atender mais tribunais. Então, por isso também eu posso ter essa conduta. Se você quer expandir no judicial, talvez você pode investir em fundamentar um pouco mais, falar um pouco mais, tá? Sem problema nenhum. Aí você faz de acordo com a sua fundamentação, o que você acha que o juiz precisa saber. Não tem uma regra pra você responder. Só tome cuidado com o que você vai falar, de que forma você vai falar, beleza? Então, recapitulando o que nós temos aqui. Petições que você precisa saber, que você provavelmente vai fazer. A do aceite, proposta de honorários ou majoração, todas no mesmo ponto, depende do contexto. Depois que você passar pela proposta de honorários, você vai ter essa resposta à impugnação. Essas primeiras petições que você pode fazer quando você for perito grafotécnico. As que você mais vai fazer é a da proposta de honorários e a resposta à impugnação. Depois da resposta à impugnação, alguns cenários são possíveis. Mas com certeza o que a gente mais quer é que o juiz decida a favor dos nossos honorários. Quando isso acontece, quando já tá tudo certo, independente se aumentou, se não aumentou, todo mundo concordou nos honorários. Aí sim você oficialmente vai começar a trabalhar nesse processo. Até então, você ainda tá vendo se eles vão te aceitar ali, se eles vão aceitar todos os honorários, tá? Se eles não aceitarem, se você for substituído, se você não quiser, você não vai ter aquele trabalho. Apesar de ter sido nomeado, eles vão chamar outro. Imagina que o cenário que deu tudo certo, todo mundo concordou nos honorários, depositar os honorários na conta judicial, você pode dar seguimento agora, oficialmente você vai começar a trabalhar nesse processo. Aí, a partir desse momento, são outras petições que você vai ter daqui pra frente. E por causa disso, eu vou separar esse tema de petições em 2 vídeos. Porque dividindo a informação, você vai entender melhor, você vai absorver melhor, do que eu só jogar um vídeo aqui gigante, que eu acho que esse aqui já vai ficar um pouco grande. Fizer um vídeo gigante aqui de todas as petições possíveis, você vai se perder um pouco. Então, eu vou dividir em 2 partes, tá aqui assistindo bem delimitado até a parte dos honorários, o que vem desde que você é nomeado até aceitarem os seus honorários. E agora vamos fazer um outro vídeo, o que vem depois disso. E eu ainda vou te dar uma oportunidade de deixar uma dúvida sobre as petições que eu falei aqui nesse vídeo. Então, se você tem alguma dúvida sobre essas petições que a gente falou hoje, deixa aqui nos comentários, eu vou selecionar algumas para responder no vídeo da parte 2. E aproveitando, já deixa seu like, vamos fazer uma troca. Eu te ensino as petições e respondo as suas dúvidas, e você deixa seu like aqui no vídeo para ajudar no crescimento do canal. Na parte 2, eu vou falar sobre as principais petições do perito grafotécnico. Após o aceite ali dos honorários, então aceitaram a sua proposta, você realmente vai trabalhar naquela perícia, até a entrega do laudo pericial. Vou falar todas as petições, as principais petições que a gente usa, que você precisa saber nesse período. Beleza? Combinado? Então se inscreva para você não perder a parte 2 desse conteúdo. E claro, se você quer aprender ainda mais sobre perícia, é só continuar aqui nesse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!